Palestra de Joel Goldsmith, A Consciência Transcendental através do Estudo. Tape 363, parte 3, tradução de Rosilda Rocha. Gostaria de trazer essa noite algumas das dificuldades que encontramos ao estudar essa mensagem do caminho infinito e umas poucas questões que estão em nossa mesa. Vamos nos debruçar diretamente sobre isso e vou ler as perguntas primeiro, porque nosso assunto irá realmente trazer as respostas para ambas. Temos períodos de intensa concentração em nossos estudos do caminho infinito. Ouvimos as gravações diariamente, lemos, meditamos e nos sentimos muito próximos de nosso verdadeiro ser. Entretanto, após alguns meses disso, descobrimos nossa atenção vagando, enquanto outras coisas ofuscam a visão, e passamos por um período onde parece difícil encontrar tempo para estudo e meditação. E assim os problemas vão se empilhando durante esses intervalos. É isso um ciclo normal? E a próxima pergunta: quão longe podemos esperar que nossos filhos possam nos seguir nesse caminho? Agora, a primeira coisa é que essas perguntas indicam justamente o que é muito comum com todos os estudantes, que os princípios dessa mensagem não são entendidos e os métodos de aplicá-los não são conhecidos. Nos primeiros estágios de nosso estudo, se torna necessário aprender certos princípios específicos. Em outras palavras, essa não é uma mensagem simplesmente de cura pela fé, nem é um ensinamento religioso sobre fé num Deus desconhecido. Esse é um desdobramento baseado em princípios específicos que me foram revelados durante os anos de meu próprio estudo e meditação e prática. Esses princípios são específicos por natureza e ninguém pode esperar se beneficiar deles sem primeiro conhecê-los. Ou, então eu posso fazer uma exceção para isso. Quando você vem pedir a ajuda a um curador, não é necessário que você conheça os princípios, mas é necessário que o curador os conheça. E a ajuda que consegue é em proporção à compreensão e demonstração desses princípios pelo curador. E não pode obter mais dele, não pode obter mais do estudo do que aquilo que coloca nele. Em outras palavras, em seus primeiros estudos, isso é quase o que você pode chamar de uma ciência. Ao mesmo tempo, uma vez que esses princípios tenham sido entendidos e a consciência tenha sido desenvolvida ao ponto da iluminação ou iniciação, qualquer que seja a palavra que goste mais, então não existe mais ciência nisso. Então é uma questão de consciência, uma consciência transcendental que faz a pessoa anular as leis em que nossa existência humana desencadeiam as discórdias e desarmonias, os males, as faltas e limitações da vida. Então vamos entender isso. As discórdias e desarmonias da vida humana não são primariamente sua falta ou minha. São o produto de um poder sobre o qual o ser humano não tem controle algum até que aprenda aquilo que eliminará as causas das discórdias da vida. Nesse momento, isso parece mais complicado do que é. Porém, irá esclarecer a si mesmo à medida em que prosseguirmos.
Agora, nos anos quando essas leis de pecado e doença e falta operavam em nossa consciência, sem que houvesse qualquer habilidade de nossa parte para fazer qualquer coisa sobre as mesmas, tínhamos que aceitar a vida da forma que chegava. Se acordássemos uma manhã com uma doença, era o que era. Não havia coisa alguma que pudéssemos fazer, exceto buscar a melhor ajuda médica disponível. E se tivessem a resposta, seríamos curados. E se não tivessem, não seríamos. Da mesma forma, quando tentações, falsos apetites ou aquilo que o mundo chama pecado vinham a nós, não tínhamos nenhuma forma de recusá-los, nenhuma forma de impedir que operassem em nossa experiência e nos tornávamos vítimas dos mesmos. E dessa mesma forma, quando um país ou um estado passa por algum período de depressão ou falta, simplesmente significa que muitas pessoas estão desempregadas. E eu e você estamos entre elas, pelo menos estatisticamente. E nenhum de nós jamais pensaria que haveria alguma forma de evitar isso. Os negócios vão mal, tantas pessoas estão sendo demitidas e é simplesmente natural que estejamos desempregados. É simplesmente natural que estejamos numa situação de falta. Naturalmente, não é. Nunca existe qualquer razão para pessoa alguma estar em falta e limitação, exceto a ignorância de como prevenir isso ou ignorância sobre o que fazer sobre isso. Da mesma forma, quando essas epidemias surgem por aí, uma gripe ou poliomielite ou tuberculose, seja o que for, estatisticamente, uma certa quantidade de pessoas serão contagiadas. E elas são. E ninguém nunca culpa ninguém por pegar uma gripe. Você não pode evitar, é uma epidemia. Mas isso não é verdade. Você pode evitar. A única razão por que a pegou foi a ignorância sobre como evitá-la. No que se refere ao mundo, o mundo em geral está ainda nessa mesma posição de que não tem defesa alguma contra os males desse mundo. Porém, isso não é verdade para aqueles que estudam um ensinamento dessa natureza. Porque digo com segurança que estudantes que compreendem esses princípios estão evitando e sempre evitarão não menos que 80% dos males dos quais o resto do mundo sofre. E evitarão, provavelmente, 99% dos pecados. Isso é um assunto interessante para ser estudado. E ficaria surpreso se pudesse verificar nas instituições penais dos Estados Unidos, nos hospitais para doenças mentais e descobrisse quão poucas pessoas que têm sido estudantes de um ensinamento dessa natureza estão ali. E então veria quão possível é evitar entre 80% a 99% dos problemas do mundo. Porém, tem um preço. Isso não pode ser feito com uma fé cega. Isso não pode ser feito porque você pertence a alguma coisa. Não porque se tornou membro de uma igreja e nem mesmo de um ensinamento metafísico. Nem mesmo assim você vai se tornar imune. Você pode ter uma certa imunidade com a ajuda de curadores e professores, mas isso é limitado
e certamente limitado no tempo, porque eventualmente todos têm que ser capazes de sair e fazer da mesma forma. Eventualmente todos têm que enfrentar a maioria de seus próprios problemas. Eu realmente creio, que da mesma forma que Jesus Cristo achou necessário pedir a ajuda de seus discípulos no jardim do Getsemane, dessa mesma forma, minha experiência mostra que curadores e professores, independentemente de quão adiantados possam estar, algumas vezes se encontram em ocasiões em que precisam pedir ajuda de curadores ou professores e até mesmo de seus próprios estudantes. Porque existem tempos quando o hipnotismo ou mesmerismo dos acontecimentos faz com que seja necessário, até mesmo para o mais avançado, pedir a ajuda de alguém que naquele momento não está sofrendo tanta dor ou com tantos problemas. Porém, isso não muda a situação, porque, como um todo, eventualmente, todos precisamos aprender a resolver e enfrentar nossos problemas, pelo menos numa grande extensão. E como isso pode ser feito se não houver uma compreensão dos princípios? Agora, o que faz esse estudo difícil é a questão da interpretação. Não existe tal coisa como um significado literal para as coisas que estão escritas, quer seja em nossos escritos ou em quaisquer outros escritos metafísicos ou mesmo nas escrituras. Existe sempre uma questão de interpretação. Se não fosse por isso, não encontraria crucifixos em umas centenas de milhares de igrejas e em 5.000 diferentes denominações. Em todas elas estão esses crucifixos. Porque todas têm um crucifixo e ainda assim são denominações diferentes, religiões diferentes, igrejas diferentes, grupos diferentes. Porque não estão de acordo com a interpretação sobre o que constitui o cristianismo, ou sobre o que não o constitui. E não é somente no cristianismo. Não sei quantas seitas existem no budismo. E no tempo do mestre havia no judaísmo pelo menos uma dúzia de seitas mais importantes, ou muito perto disso. Por quê? Porque se alguém é hebreu, por que não é um hebreu e ponto final? E se alguém é cristão, por que não é simplesmente um cristão? Porque precisa haver um cristão católico, um cristão protestante, um cristão episcopal, um cristão batista. Por causa da falta de concordância no significado das coisas. E aí é onde entra a interpretação. Deixe-me mostrar-lhes o que acontece nas Escrituras, até mesmo nos ensinamentos do Mestre. Existem algumas pequenas passagens indicando que aquilo que semear, isso também ceifará. Que com a medida em que medirdes, serás medido. E que até mesmo o pensamento é poder. Lembram do mestre alertando que não é suficiente não adulterar, mas que até mesmo olhar para uma mulher com desejo é pecado? Em outras palavras, o pensamento ele mesmo, sem até mesmo o ato, sem sequer o ato, é pecado. Se semear para a carne, colherá corrupção. Se semear para o espírito, colherá vida eterna. E, depois de tudo isso, num outro lugar,
o mestre se volta para Pilatos e diz: Tu não terias poder algum sobre mim se não viesse de Deus. E diz para o homem cego: Quem pecou, esse homem ou seus pais? A resposta é: ninguém. E para o homem aleijado, o que te impede? Em outras palavras, em um lugar, se tiver pensamentos errôneos e se semear para a carne e semear erroneamente, você colhe erroneamente. E então, quando chega para aquele que está colhendo erroneamente, nos foi dito que aquilo que o causou não tem poder. Agora, isso tem desconcertado o mundo religioso durante todos esses anos, desde que as Escrituras foram impressas. A igreja nunca foi capaz de entender essas declarações, nunca foi capaz de explicá-las, nunca foi capaz de demonstrar o significado das mesmas. Agora, vocês têm essa mesma situação na metafísica. Ir a ler não faz diferença em qual abordagem metafísica. Ir a ler em um lugar que é seu pensamento errôneo que lhe trouxe isso. E então, em outro lugar, ler que Deus é o único poder, Deus é a única causa. Ir a ler aqui e ali que você deve ser mais amável, ou que deve ser mais atencioso, ou deve perdoar mais, ou deve ser mais generoso. E então, no outro lugar, Deus é muito puro para testemunhar a iniquidade. E, portanto, não existe realidade naquilo que o está perturbando. E assim, quando tenta colocar todas essas coisas juntas, descobre realmente que não tem princípios com os quais trabalhar, porque não sabe como trazer essas declarações conflitantes a um acordo. Agora, para compreender esse princípio, vou deixar claro para vocês que, na consideração dessas declarações que foram citadas, essas declarações em particular, existem dois reinos de consciência. Não estou falando agora do reino material, porque isso não entra no mesmo, mas que existe um reino mental e existe um reino espiritual da vida. Quando você está no reino mental, e esse é o reino humano normal de viver, então é que aquilo que semear, isso também ceifará. Os pensamentos que tem retornam a você com sua própria imagem e semelhança. Em outras palavras, se persistir em ter pensamentos carnais, pensamentos mortais, pensamentos materiais, pensamentos de medo, isso é o que você colhe. Por outro lado, se estiver vivendo num reino no qual o pecado tem uma pequena ou nenhuma parte, e falso desejo, falso apetite tem pouca ou nenhuma parte, e no qual você está em obediência, vamos dizer, aos 10 mandamentos, então supostamente irá colher o bem. Agora, nem sempre funciona dessa forma, mas pelo menos é uma regra. Essa é a razão porque temos primeiro que tudo os 10 mandamentos que foram dados por Moisés e que constituem a lei. E fomos ensinados que se vivermos em obediência a esses 10 mandamentos, viveremos harmoniosamente, alegremente, abundantemente. Se vivermos em desobediência a esses mandamentos, então traremos sobre nós mesmos os pecados, as doenças, a falta e a limitação
por causa da violação da lei dos 10 mandamentos. Oh, mas agora surge Jesus Cristo e elimina 9 desses mandamentos e diz, daqui em diante, vocês não precisam prestar atenção a esses mandamentos de forma alguma. Vou lhes dar 2 mandamentos. E se viverem por esses 2 mandamentos, podem esquecer os outros. O primeiro mandamento é naturalmente: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E então, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Bem, agora tente, se puder, pensar em viver uma vida na qual ama ao Senhor seu Deus supremamente. E, à medida em que mantém sua mente em Deus, você reconhece Deus em todos os seus caminhos e nos quais você vive, se move e tem o seu ser numa lembrança constante de Deus, do contínuo reconhecimento de Deus em todas as formas, em todos os aspectos de sua existência. E juntamente com isso, uma vida vivida amando o seu próximo como a si mesmo. Agora pare, simplesmente por uns poucos minutos, e tente pensar sobre que espécie de vida seria essa e que mudanças precisa fazer nesse exato momento para poder cumprir esse ame a seu próximo como a si mesmo. Naturalmente, a primeira pergunta que faria seria: quem é meu próximo? E falando do ponto de vista de Jesus Cristo, quando diz a todos. E falando do ponto de vista de Jesus Cristo, quando diz a todos, seu Pai e meu Pai, isso realmente faz de todos na face da terra nosso próximo. E algo até mesmo mais perto do que nosso próximo, um irmão, uma irmã. E lembrem que devemos tratar esse mundo inteiro como se fosse outra pessoa nos tratando, como nós faríamos, como gostaríamos que fizessem a nós. E então pode ver que não mais pode pensar em roubar ou mentir, porque certamente não gostaria de ser roubado, ou que lhe mentissem, e certamente não quer ser invejado, e todo o resto desses 9 mandamentos que nos foram dados. E assim sua consciência estaria preenchida com amor. Ah, agora não estamos mais na consciência humana. Uma vez que tenhamos começado a viver por esse mandamento de amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e amar ao seu próximo como a si mesmo, vai descobrir agora que não está tendo pensamentos humanos. Vai descobrir agora que não tem favoritismo em relação a seu filho ou ao filho de seu próximo. Descobrirá agora que não tem coisa alguma em sua mente na natureza de tendenciosidade, preconceito, ciúme, inveja, cobiça. Em outras palavras, você não seria mais um ser humano. Você seria o que o Mestre disse que seria, o Filho de Deus. Se o Espírito de Deus habitar em você, então você é o Filho de Deus.
No momento em que começa a orar pelos seus inimigos, ele disse: você é filho de Deus. E, portanto, temos esses dois estados de consciência, o mental ou humano e o espiritual. E enquanto está no humano, você está debaixo dessa lei de que aquilo que semear, isso também ceifará. E cada pensamento carnal que sai de você deve retornar a você. Cada pensamento de ódio, cada pensamento de morte, cada falso desejo deve retornar debaixo dessa lei de Moisés. Deixar o judaísmo, sair de debaixo da lei de Moisés e se tornar um cristão. Não estou falando agora de ser membro de uma igreja cristã. Estou falando agora de ser um seguidor do Mestre. Para fazer isso, é necessário viver perpetuamente nesse amor a Deus e amor ao próximo. Então, vai descobrir que não está mais nessa consciência que está aceitando os erros da carne, que está atraindo para você a imagem e semelhança de seu próprio estado de pensamento. Agora, o mestre esperava que aqueles que o seguiam, cedo ou tarde, se elevassem a essa consciência, onde não mais seriam seres humanos, onde seriam filhos de Deus. Lembra disso? Não chame homem algum na terra seu pai, porque somente um é seu pai, aquele que está no céu. Como você deveria viver para viver na percepção que tem somente um pai, um princípio criador, e que o mesmo é puro espírito? E, naturalmente, você deve viver nessa consciência de amar o Senhor, seu Deus, e amar seu próximo. Agora, então, primeiro que tudo, não pensando de forma alguma na forma metafísica de viver, mas simplesmente na forma mística cristã de viver, o próprio primeiro requisito seria fazer essa transição conscientemente. Pense no treino que isso envolve, porque a menos que a pessoa seja tocada miraculosamente pelo Espírito de Deus, de forma que, pela graça de Deus, a sua mortalidade desapareça, a pessoa teria que treinar a si mesma para essa nova forma de viver, nova forma de pensar, nova forma de ser, até que isso cresça nela. E isso não pode ser feito a menos que comece com a compreensão desses dois princípios: a lei e a graça. Viver debaixo da lei dos 10 mandamentos e constantemente observar seus pensamentos, ou viver pela graça, que significa sem se preocupar, porém observando o cumprimento dos 2 mandamentos. Agora, quando chega a um ensinamento que não é apenas místico, mas também metafísico, você tem ainda outros princípios para aprender. E a razão é essa: para se tornar imune às discórdias do mundo humano, mesmo numa boa medida, não falando agora de nossa total isenção, mas mesmo numa boa medida, requer uma consciência espiritualmente iluminada. Uma consciência que tenha sido tocada em algum grau pelo Espírito de Deus. Aquilo que no misticismo cristão é chamado o Cristo. Quando isso acontece, uma transformação acontece e a pessoa que foi tocada não é mais a pessoa que era antes.
e não vive a vida que vivia antes. E todas as coisas se tornam novas. E a razão é que esse toque do Espírito de Deus age como uma purificação, age para destruir toda potencialidade para o pecado, doença, falta, varre da consciência, pelo menos em alguma medida, o sentido terreno, mortal, material. Agora, existem poucas pessoas no mundo que são realmente tocadas por esse espírito sem que elas mesmas façam alguma coisa sobre isso. Em outras palavras, parece que o dedo de Deus toca uns poucos ao ponto da espiritualização ou iluminação. O restante tem que construir, tem que estudar, tem que praticar, até que esse momento de transição aconteça. Felizmente, o caminho foi pavimentado para nós. E existem certos princípios que foram escritos, os quais podemos estudar e praticar, e, eventualmente, chegar a esse ponto de transição, esse ponto de realização, esse ponto de iluminação. Porém, sem uma compreensão desses princípios e a firmeza para praticá-los, nós simplesmente permanecemos sendo os mesmos seres humanos para sempre, e para sempre, e para sempre. Algumas vezes estando bem e outras doentes. Algumas vezes sendo bons e algumas vezes sendo maus. Porém, para ultrapassar isso, é necessário que a consciência seja iluminada. Obrigado. Muito obrigada.